Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Sonda Repórter. E o Inter não para de lucrar. Jogador foi vendido, já anunciado e mais dinheiro está caindo na conta do Internacional. Convocados. O Inter tem jogadores que estarão nas eliminatórias, mas isso não atrapalha de forma alguma o trabalho do técnico Roger Machado e eu vou te explicar o porquê depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho das notificações. Bora falar do Colorado. Muito boa noite a todos, galera. Estou de volta aqui no canal para a gente falar do Internacional. Segunda-feira, que é de folga para o grupo de jogadores, inicia-se a partir desta segunda a data FIFA, eliminatórias pelo mundo, e por isso o Inter deu folga aos jogadores até amanhã, terça-feira. Na quarta eles voltam a treinar no CT Parque Gigante. Mas antes da gente falar do time, do Roger, da pressão que ainda existe em cima do trabalho, eu quero falar sobre algo que tem chamado bastante a atenção. O lucro que o Internacional está fazendo, principalmente com jogadores que não estão mais aqui no estádio Beira-Rio. Já teve o caso do Johnny, que foi vendido na Espanha, teve o caso recentemente do John, que eu trouxe aqui no canal, a venda dele ao futebol inglês, que rende cerca de 7 milhões de reais ao Internacional, e hoje, na segunda-feira, mais um desses negócios foi anunciado. O centroavante alemão saiu do Pachuca, do México, e foi vendido para o Rayo Vallecano, time da Espanha. O alemão que chegou a jogar na Espanha, no Real Oviedo, na segunda divisão espanhola, conseguiu acesso com o clube espanhol para a primeira divisão e foi para o Pachuca, que é do mesmo grupo do Real Oviedo, tem o mesmo dono. Por isso ele foi transferido para o time mexicano, mas agora foi vendido em definitivo pelo grupo para o Rayo Vallecano, também do futebol espanhol. A venda foi fechada em 5 milhões de euros, aproximadamente. O alemão, inclusive, já foi anunciado oficialmente. O negócio já está feito. O Inter tem 30% dos direitos econômicos do alemão. Por isso, lucra 1 milhão e 500 mil euros, aproximadamente 9, quase 10 milhões de reais. Então, olha, pessoal, a importância de tu formar jogadores, não apenas na base, mas tu compra o jogador novo, faz ele render no teu time, revende. Foi o que o Inter fez com Yuri Alberto, foi o que fez com o Maurício, foi o que fez, de certa forma, com o alemão, apostou no jogador que vinha do Novo Hamburgo, Campeonato Gaúcho, deu certo e ele está rendendo ainda dinheiro ao Internacional, não só na sua primeira venda, mas também em futuras vendas. Então, isso é muito importante e vou dizer mais, isso está salvando o ano do Inter em termos financeiros. Se a gente for somar aqui Wesley, o próprio o Johnny, o John e o alemão, o Inter vai estar faturando aí na casa quase dos 60 milhões de reais com jogadores que nem estão aqui no Beira-Rio. Ou seja, não é que o Inter vendeu um jogador, precisou se desfazer e por isso está ganhando dinheiro. Não, está ganhando dinheiro com jogadores que nem estão mais aqui. Então isso é muito importante. O Inter tem uma meta de 160 milhões de reais em vendas. Pelas contas aqui do canal, está ali atingindo 120 milhões, faltariam aí aproximadamente 40 milhões de reais para o Internacional. Mas é mais uma boa notícia que vem do mercado. E sobre isso, pessoal, eu, Leonardo Sonda, tenho uma opinião um pouco polêmica. Não sei se vocês concordam comigo, tem gente que vai concordar, tem gente que vai discordar. O Inter nos últimos anos vem seguindo uma linha de nem economizar, ou seja, não é aquele time barato, aquela folha baixa que visa melhorar as finanças, pagar dívidas, fazer um time mais modesto, como fez, por exemplo, o Flamengo lá em 2012, 2013, que tinha times muito ruins, mas fez isso para se reorganizar financeiramente e hoje olha o time que tem. Então o Inter nem faz isso, que é gastar de menos, economizar ao máximo, e nem gasta demais. O Inter está naquele meio termo onde o time não é qualificado o suficiente para ganhar, mas é
caro o suficiente para gastar dinheiro e não permitir com que o time faça esse trabalho financeiro que é muito importante, de cortar gastos, de pagar as dívidas, de diminuir o custo. Então tudo isso é muito importante. Eu acho que o Inter deveria partir, agora que foi eliminado da Libertadores, da Copa do Brasil, parte para esse modelo. Gastar de menos, vende os jogadores que tem para vender, que estão valorizados. Já foi o Wesley, se tiver proposta pelo Matias, também caminha, acho que é muito bom jogador, mas infelizmente a questão financeira do Inter não permite mais negar vendas boas para o futebol do exterior. Essa é a minha opinião, quero a sua aqui nos comentários. E as convocações não vão atrapalhar o time do técnico Roger Machado. Essa é inédita, eu nunca esperei falar isso para vocês aqui no canal. Mas percebam, pessoal, que os jogadores convocados para as suas seleções nessa data FIFA, nenhum é titular do Internacional. Pelo menos os jogadores de linha. Por quê? Os convocados: Ener Valencia, seleção do Equador, reserva. Alan Benítez, seleção do Paraguai, lateral direito, reserva. Gustavo Prado, seleção brasileira sub-20, também reserva. Levou, inclusive, uma xingada aí do Roger no gramado do Beira-Rio. A imagem está repercutindo muito entre os torcedores. Eu achei normal dentro do que o Roger vem fazendo. Eu só acho que o Roger deveria também fazer o mesmo com os jogadores mais experientes. Não acho que seja ruim o técnico cobrar o jogador mesmo publicamente. Agora, tem que fazer com o jovem, mas tem que fazer também com o mais velho, com o Valência, com o Borré, com o Alan Patrick, com o Rocher, que falhou em jogos recentes. Então, acho que é por aí. Agora, além desses três que eu citei, Valência, Benítez e Prado, existe ainda o Rocher, que é uma incógnita porque a seleção uruguaia ela não divulga os convocados, eu nunca entendo isso. Os jogadores, só eles sabem que foram convocados e aí eles se apresentam na seleção uruguaia. Mas a tendência é que o Rocher esteja convocado. Ou seja, dos 4 convocados, nenhum atrapalha o dia a dia do CT Parque Gigante. O Roger vai poder trabalhar o time contra o Palmeiras desde a quarta-feira. Então o time vai ter o Carboneiro, vai ter o Vitinho, vai ter o Ricardo Matias, vai ter o Alan Patrick. Os jogadores do time titular do Inter não foram convocados. O Borré ficou de fora da seleção colombiana, o Carboneiro também, o Alan Rodrigues não é chamado para a seleção do Uruguai. E em relação ao goleiro, né? O Rocher foi convocado, mas o Antony supre ali no treinamento a vaga do goleiro do Internacional. Então, percebam que o Roger ele poderá ser mais cobrado, porque ele vai ter mais tempo para trabalhar o time para a partida contra o Palmeiras, lá no dia 13 de setembro, jogo que vai marcar a volta do Inter ao Campeonato Brasileiro. Eu vi muita cobrança na rede social em relação à permanência do Roger. E vou te dizer, tá? Eu acho que eu concordo nesse momento com a permanência do Roger. Embora eu ache que o Inter não tá jogando nada, que o Inter não venceu o Fortaleza pela sua qualidade, sim pelo demérito do adversário, que é muito fraco, e acho que o Inter pode facilmente perder para o Palmeiras e chega também pressionado para o Grenal. Agora, não vejo nomes no mercado com a capacidade de chegar e mudar o cenário de forma muito rápida, a não ser aqueles nomes milagrosos, José Mourinho, nomes muito experientes do mercado europeu, que aí sim, chegam aqui e são diferenciados. Mas nomes viáveis não tem muito no mercado nesse momento. Eu sou da tese de deixa o Roger aí até o final do ano, ver o que dá, e no final do ano aí sim, troca de técnico, enfim, fala pro Roger, beleza, ciclo encerrado, vamos procurar um outro trabalho. Não acho que talvez uma mudança muito drástica nesse momento seja positivo, posso estar errado, admito, daqui 2 jogos posso ter uma opinião diferente, mas fico com essa sensação em relação ao trabalho do Roger. Tá certo, galera? Deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e eu volto amanhã, na terça, pra gente falar mais de Inter aqui no YouTube. Um abraço a todos e até a próxima!